Olá, meu nome é Oswaldo Pires, eu estou como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Quadril e hoje eu estou aqui no SB Talk com o Dr. José Milton Peloso, um grande amigo de muitos anos. Quando eu fui residente, ele já era professor na Escola Paulista, do grupo de fixador externo, então estamos juntos aí há 25 anos, construindo uma amizade e ajudando a SBQ também a crescer nesses 25 anos que a gente está aqui. E a gente vai ter uma conversa hoje um pouco diferente, não vai ser uma conversa só sobre ortopedia, só sobre a parte de artroplastia, sobre a parte de quadril. Nós vamos conversar um pouquinho também sobre os extras, né? Que essas amizades que a gente construiu dentro da SBQ trouxeram pra gente. Boa tarde, Zé. Bom dia. Vou deixar para você 2 minutinhos, se apresentar e a gente começar a nossa conversa aqui, por favor. Bom, Oswaldo, obrigado pelo convite, a SBQ também, de estar aqui podendo falar alguma coisa que a gente gosta muito, que é sobre a pescaria. A gente construiu realmente uma família dentro da SBQ, esse caminho já vem sido trilhado há bastante tempo e realmente começou lá atrás, né? E quando a gente entrou na sociedade mesmo, na administração, já vem sendo comentado isso daí, alguns congressos vêm tendo a confraternização após o congresso, e surgiu essa ideia de se fazer uma pescaria para fugir um pouquinho da nossa rotina do dia a dia, de estudo, trabalho e muito estresse. E eu gostei muito dessa ideia aí, levei adiante e graças a Deus tem dado certo. A gente já teve 2 eventos, né, no Pantanal. 3 agora nesse ano. Foi o 3º evento lá no Pantanal. E como é que foi o primeiro, para começar a organizar isso? Primeiro tinha que ter um evento científico, né, que a gente usa de desculpa para poder ir pescar. Então, como é que foi a organização e como é que foi a ideia de levar todo mundo junto, levar todos os participantes para fazer essa pescaria na sequência? Tudo nasceu de um desafio, né? Alguém chegou para mim e falou assim: Zé Milton, por que você não faz uma pescaria para SBQ? Falei, eu vou tentar, né? Vou tentar fazer o que eu sei fazer de melhor aí, vamos tentar. Aí a gente foi pro Pantanal e tem que ser tudo agendado com muita antecedência, concorrência lá com o pessoal que pesca lá é bastante grande. Então eu consegui reservar um barco com 1 ano de antecedência. Conversei isso com as pessoas que eu encontrei e teve uma aceitação muito grande. Diante disso, a gente conseguiu fechar um barco. A primeira pescaria tinha 32, não membros, mas a família SBQ estava presente. Falei, bom, tem um grande número de gente importante aqui e eu acho que está na hora da gente fazer um congresso. Então, realmente, a gente inverteu o caminho. Quando às vezes eles me perguntam, né, dá para a gente pensar em ciência com pescaria? Esse é o grande exemplo, porque a gente começou com pescaria e da pescaria saiu um grande evento. É um dos maiores que tem lá no Centro-Oeste, pelo menos em número de professores, né? Muitas vezes passando de 30. Nas 3 edições que a gente fez do evento, a gente trouxe membro de fora, né, do exterior, e isso daí engrandeceu bastante a gente lá e conseguimos fazer, então, tanto a ciência, que eu acho que é muito importante fazer a ciência, e a confraria, que é para aumentar ainda mais esse vínculo que a gente tem entre a família da SBQ. Eu posso falar como a pesca entrou na minha vida, né? Tem uma pergunta para você que vai ser como a pesca entrou na sua vida, mas primeiro eu vou contar como ela entrou na minha vida, com o Dr. José Milton Peloso, porque eu nunca tinha pescado na vida e você me convidou para ir lá dar aula. Na verdade, a gente começou a conversar antes disso, né, na organização toda para fazer lá. E foi a primeira vez que eu fui pescar, que eu fui conhecer o Pantanal, ver o quão lindo é o lugar, né, e o quão gostoso era estar ali com todo mundo, pescando, tomando cerveja, fazendo o que a gente gosta, batendo papo e conversando sobre quadril. E você, Zé, como é que a pesca entrou na sua vida? Como é que você conectou isso no seu dia a dia? Ela ajuda você para trazer mais paz, mais tranquilidade para você voltar a trabalhar? Ela renova suas energias? Como é que você usa a pescaria no seu dia a dia? Oswaldo, eu sou paulista do interior,
E a gente sempre gostou de pescaria. Mas quando eu me mudei lá para Cuiabá, isso tem 27 anos já, então a gente se aproximou muito da cultura do povo mato-grossense. E lá, todo final de semana, a população vai para a beira de rio e vai pescar, e vai pescar, e vai pescar. Eu entrei em grupos de pescaria lá e a gente tinha essa rotina de, uma vez por ano, pelo menos, passar uma semana pescando. Em Xalana, que é muito conhecida, a Xalana lá que desce o rio Paraguai. E isso daí foi realmente conquistando a gente, porque é uma válvula de escape. A gente trabalha muito, vive estressado, grandes cirurgias e trabalho intenso, acorda cedo, dorme tarde, não tem final de semana, muitas vezes não tem à noite. Então, a gente tem que procurar tirar esse excesso de energia ruim e preencher com energia boa. E a gente vai para um lugar desse, daí fica uma semana, volta, você está renovado, pronto para encarar tudo de novo, começar uma nova vida. Isso foi o bom. E a gente tem lá um privilégio de estar morando ao lado do Pantanal, que é muito lindo, tem uma flora extensa, uma fauna lá muito grande, né? Tem o tuiuiu, que tem uma envergadura de 1,40 m, um pássaro, né? E a onça pintada, e, enfim, a gente tem assim uma fauna bonita, tem um motivo para visitar o Pantanal. Eu sempre gostei. Tem uma lua maravilhosa, um final de tarde, um começo da manhã muito lindo, uma paz de espírito, né? O silêncio que a gente tem no rio. E isso daí foi o que me motivou a entrar nessa cultura do mato-grossense e começar essa pescaria também, e acho que talvez esse pensamento aí foi o que andou contaminando o pessoal da SBQ, que também se interessou em visitar o Pantanal. Muitos dos que foram lá, a grande maioria, talvez todos, não conheciam o Pantanal. A gente tem uma cultura aqui, para cá, no estado mais populoso do país, de conhecer a Europa, Estados Unidos, esquece um pouco do país. E o país tem muita coisa bonita para a gente conhecer. Então a gente começou lá com o Pantanal, deu certo, pescaria, top. E o grupo que foi formado foi muito bom, por isso a gente conseguiu voltar e voltar e voltar. É uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente conversar um pouquinho. Você falou de família SBQ, mas a família SBQ, que a gente sempre chamou, né, que são todos os associados que participam da sociedade de quadril, mas a gente lá no Pantanal teve uma outra coisa que foi muito interessante, que foi a família da família SBQ indo junto. Queria que você comentasse um pouquinho como é que foi isso, desde a primeira até o terceiro evento, como é que as esposas ou quem foi com o filho, como é que a gente foi trazendo a família da família SBQ junto para criar esse vínculo maior ainda? Como é que você desenvolveu isso? Bom, o primeiro evento que a gente fez, o COPAC, foi em 2019. COPAC é Congresso Pantaneiro de Quadril, que daí eu estendi para Confraria Pantaneira de Quadril e acabou virando COPAC do mesmo jeito. COPAC é o quadrado. A gente abriu para as mulheres, porque é uma coisa assim, existe também aquele preconceito, não, pescaria é para homem, é muito chato ficar tomando sol na cabeça, e enfim, não foram muitas mulheres, mas as mulheres que foram ficaram encantadas. E aí a SBQ tem uma particularidade, elas montaram o grupo das mulheres da SBQ do país inteiro, e uma comentou com a outra, e isso daí só aumentou mais ainda a expectativa e a cobrança. E quando é que vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? 2019, 2021 veio a pandemia, atrapalhou tudo, a gente recolheu o flap. E 2023 a gente fez a segunda edição. Aí realmente as pessoas da SBQ, os sócios, né, queriam levar as esposas, né? O sócio e a esposa. Então a gente tem a família SBQ e a família SBQ começou a levar a família, o que aumentou ainda mais esse congraçamento, né? Ficou muito mais gostoso. Elas perceberam que era um lugar para relaxar, para conversar, né?
era bem humanizado, não tinha nada de agressivo, a natureza é uma coisa muito linda, e isso daí tem incentivado. E foi o que a gente viu agora, nessa edição de 2025, mais ainda, mais casais querendo estar junto. Tanto que o fator limitante é o número de quartos que a gente consegue alugar em chalanas. Primeira vez a gente alugou uma balsa, a segunda vez a gente repetiu e a balsa começou a ficar pequena. Nós fomos então para 2 chalanas, né, descendo o rio, e as 2 chalanas foram lotadas, né? Deu para a gente encerrar agora aqui a nossa conversa, né? Eu queria que 2 coisas que você trouxesse para a gente para dar um fechamento. Primeiro, quando vai ser o próximo? Como é que vai funcionar? E segundo, o que você daria assim, o que você acha que é importante dar, principalmente para os meninos mais novos que estão começando agora, ter uma válvula de escape, que eu entendo que a pescaria para você foi uma válvula de escape. O quanto isso é importante e como que cada um acha a sua. Talvez nem todo mundo seja a pescaria, mas como é que cada um vai encontrar a sua e o quão importante foi isso na sua vida? Bom, eu tenho comigo que a natureza é uma válvula de escape. Então eu acho que qualquer lugar que ele vai, para uma praia, para uma duna, para um Pantanal, para uma cachoeira, Na montanha com neve. uma montanha nevada. Então, isso daí já ajuda nesse sentido de ser uma válvula de escape. Acho que todo mundo tem que ter alguma coisa para se agarrar nesse sentido, para aliviar um pouco a tensão, para diminuir um pouco o foco. Né? Nada te impede de você estar no alto de uma montanha ou pescando e levar um livro lá e passar um tempo lendo, e você começa até, por falta de colocar muita coisa na sua cabeça, você consegue ver a ortopedia de uma forma diferente, a cirurgia do quadril, e de repente você consegue ter soluções que você não teria enquanto você está se mantendo ocupado o tempo todo. Bom, a pescaria que a gente está conversando, por ser muito agradável, você foi um dos que não conheciam e chegou lá, pegou até peixe pré-histórico, né? Coisa que eu nunca vi, mas é coisa de principiante. Tem muitos que não tinham tralha de pesca, vara, linha, anzol, essas coisas todas, e a gente conseguiu organizar de forma que mesmo quem foi pela primeira vez aproveitou a pescaria. Então eu acho assim, não é difícil de organizar uma coisa dessa para quem está indo lá. Claro que a gente estando lá, a gente vai dar toda a assessoria para que isso daí ocorra de uma forma mais tranquila. Esse evento a gente tem feito ele a cada 2 anos. Então a gente fez agora em maio e pretendo fazer o novo em 2027. Mais ou menos em maio ou junho, depende da lua, depende de alguns fatores, da disponibilidade dos barcos, que ainda não fui atrás. Então é isso daí. E é extensivo, e se a gente não conseguir colocar todo mundo no mesmo evento, a gente pode programar um ou outro a mais, né? E eu acho que assim, o importante é manter esse relacionamento, manter a família presente, a família com família, a família SBQ com sua família, né? Essa integração da SBQ feminina que foi top, e também a nossa integração, a gente já vive junto há bastante tempo, fazendo esses eventos da SBQ, fórum, congresso, enfim. E acho que assim, foi uma coroação, eu acho que tem que ter isso daí, essa presença de todo mundo, dos filhos, né? Aqueles que quiserem levar filhos, não tem nada de tão perigoso. O rio, ele é perigoso, mas a gente praticamente não tem tanto contato com o rio, é em cima de um barco, o barco praticamente não se mexe, não tem aquela maresia que tem no mar, né, de ficar subindo e descendo, estimulando o vômito. Então, é uma coisa que, assim, não vi ninguém reclamar desse prós nem contra da pescaria. O pessoal gostou, eu acho que ela tem que ser mais regionalizada, o Nordeste tem que levar para conhecer a beleza do Nordeste, o Amazonas, o Rio Grande do Sul, enfim, tem que distribuir isso daí. Eu acho que é bom, porque assim a gente vai conhecendo o Brasil melhor, que tem muita coisa para conhecer, e a gente está se conhecendo também. Queria agradecer, Dr. José Milton Peloso.
pela entrevista, por participar do SBQ Talk. Parabenizar a comissão de comunicação da SBQ, que teve essa ideia de trazer o SB Talk para cá. E acho que foi uma ideia fantástica, que eles conseguiram colocar de pé com todo o afinco, todo o trabalho que eles tiveram. E encerrar aqui o nosso podcast. Obrigado, Zé. Obrigado, Oswaldo. Obrigado a todos. E eu queria agradecer também a essa pessoa que me fez esse desafio aí a primeira vez, que é o Dr. Ricardo Horta. E estamos aí para dar continuidade, se Deus quiser, deixar o pessoal mais tranquilo. Tamo junto.